Santos 3, Corinthians 1. Derrota dura, dura de assistir, né, pra gente. O problema, não é ir lá na Vila Belmiro e perder para o Santos, né, apesar desse Santos ser horroroso, é um resultado que não é um absurdo, mas a forma como o Corinthians perdeu, sim, realmente deixa a gente muito desanimado, né. A gente pode descrever aí ou dividir, né, essa derrota e essa campanha no Brasileirão. E o comportamento desse time aí em vários aspectos, né, primeiro que mais um Brasileirão no lixo, né, mais um Brasileirão aí jogado no lixo. O Corinthians já há muitos anos, o último título em 2017, 8 anos do último título brasileiro para um time do tamanho do Corinthians, que mobiliza a torcida como nenhum outro, né, realmente a torcida do Corinthians comparece, a torcida do Corinthians sempre faz sua parte, e esse time há muitos anos já deixando a desejar. E eu falei em dividir, esse desempenho do Corinthians. E primeiro a gente tem que falar dos jogadores, né, da falta de disposição dos jogadores, né. O jogo começou ontem, o Santos mordendo, apertando, dando carrinho, dando cabeçada, brigando por cada centímetro de espaço no campo, brigando por cada bola, e o Corinthians daquele jeito, né. A gente vê muito, acho que tirando os clássicos contra o Palmeiras, o Corinthians entra assim em todos os clássicos. É impressionante, o Corinthians, os jogadores parece que não têm sangue. Eh, é uma diferença muito absurda, assim, e que irrita demais, né, irrita demais. E e é claro que tem o fator qualidade, mas o time do Santos também é um time com jogadores muito meia bocas, muitos jogadores ruins ali, mas que entregaram tudo ontem à noite, né, que realmente entraram para vencer. E os jogadores do Corinthians como se fosse só mais um jogo, né, como se estivesse cumprindo uma obrigação ali, uma coisa, burocrática, né. E jogadores aí que não têm a menor qualidade, menor condição de jogar do Corinthians. A gente vem falando isso, né. A gente vê jogadores aí, o Hugo ontem jogando no meio de campo. Eu nem sei o que o Dorival Júnior fez ontem, eu já vou falar do Dorival, mas você tem o Hugo, você tem Maicon, né, você tem muitos jogadores aí, que não tem como jogar, como vestir a camisa do Corinthians, além de outros que ontem não apareceram, Thales Magno, Charles, né, o próprio Romero. Enfim, ontem a gente viu um Corinthians aí que tinha muitas deficiências técnicas. E além disso, aliando isso à falta de vontade, a gente viu o que a gente viu, né, um espetáculo lamentável. Lamentável. Você imagina a gente, cara, pô, a gente que ama futebol, que ama o Corinthians, e eu joguei bola a vida inteira, jogo até hoje, né. Imagina que sonho, cara. Você ser um jogador aí, mesmo que seja mesmo que você não seja um grande jogador, um jogador, porra, que, nota 5, 6, e tem oportunidade, um Hugo lateral, cara. Você tem oportunidade de jogar, de vestir a camisa do Corinthians, jogar no time profissional do Corinthians, é a segunda temporada dele. Esse cara foi um milagre que aconteceu na vida desse cara, e esse cara não valoriza, né. É óbvio que tecnicamente ele não tem como entregar, mas como é que o cara, porra, eu não sei, é um negócio muito assustador, sabe. Outro jogador, um que veio da base do Corinthians, o Maicon. O Michael tá em má fase, porra. A última boa fase dele foi em 2018. Faz 7 anos que o Michael não joga bola, seja lá na Ucrânia, seja aqui. Teve contusões graves lá na Ucrânia, mas desde que ele voltou no Corinthians, eu não sei. E agora com o Dorival Júnior enxerga nele alguma coisa que ninguém mais enxerga, né. O Maicon, titular absoluto do Corinthians, capitão. É um negócio realmente que para mim é incompreensível, né. Um jogador que muito abaixo aí, que não tem como entregar. Além, e aí tem outros jogadores, o Mateuzinho, outros jogadores aí que não estão entregando nada, né. Ou outros jogadores que são colocados aí numa situação em que não tem como entregar, com o Breno Bidon, né. A gente já falou, o Breno Bidon é um jogador que tem qualidade, tem potencial, mas o físico muito muito ruim, muito abaixo, né.
A zaga também, o Tchoca e o Gustavo Henrique também, achei que não foram bem ontem, enfim. Mas o que pesou mesmo ontem foi a vontade do Santos. E o Santos tem um treinador no banco também, né? Isso precisa ser colocado. O Vojvoda fez uma leitura correta do jogo, entendeu que o Corinthians era inofensivo, foi para cima, foi com tudo, né? Colocou o Santos para frente e foi recompensado. E por outro lado, o Dorival Júnior, né? Depois de mais uma data FIFA, mais um período aí para treinar, o time volta desse jeito. E fica difícil a gente realmente detectar se é falta de vontade desses jogadores, que são vagabundos mesmo, se é a comissão técnica que não consegue organizar esse time, dar um padrão e extrair o melhor de jogadores que não são craques. E quem é craque, né? Quais times têm craques hoje, principalmente no futebol brasileiro? Né? A gente vê aí, porra, um time como o Mirassol. Olha a campanha do Mirassol. Olha a campanha do o time do Mirassol é melhor que o do Corinthians? Um orçamento muito mais baixo, eu nem sei quantas vezes mais barato é o time do Mirassol comparado ao do Corinthians, ao elenco, né. A gente vê um time aí que está com a classificação para Libertadores encaminhada, que pratica um futebol competitivo, né, e o Corinthians parece que joga quando quer, né, o próprio Mirassol, o Corinthians bateu o Mirassol, tudo bem que aquele 3-0 não reflete o que foi o jogo, mas o Corinthians bateu o Mirassol dentro de casa, e parece que esse time do Corinthians corre mais dentro de casa, porque sabe que se andar do jeito que andou ontem, se não dividir bola do jeito que não dividiu ontem, dentro da Neoquímica Arena, a torcida vai cair em peso, mas eles vão ser cobrados. Esses caras vão ser cobrados aí na próxima rodada, com certeza a torcida já vai cobrar esse time do Corinthians. E continuando essa divisão aí dos problemas, né, que causam aí esse desempenho do Corinthians, a gente não pode falar da administração, não pode deixar de falar da administração, né, que é caótica já há muitos anos. Né, agora a gente tem o Ministério Público envolvido aí, o André Sanches parece que vão tomar o passaporte dele, meter uma tornozeleira, né? E é o que tem lá no Corinthians. Lá no Corinthians é isso: é só bandido, é só vagabundo, é só cara que parasita, que enriqueceu às custas do Corinthians. E eu venho falando há tanto tempo, e nego brigando politicamente, mas tem o grupo, tem o fulano. Não, não tem. E eu fui muito enfático nisso. Já há muito tempo eu falo na contramão aí do que muita gente fala, que lá de dentro desse quadro associativo aí do Corinthians não vai sair ninguém desse conselho, esquece, esquece. A solução e por incrível que pareça, para minha felicidade, porque lá atrás, quando foi apresentado a primeira vez o projeto da Safiel, me agradou, um modelo que me agradou muito. As pessoas que apresentam o projeto, que encabeçam esse projeto, o Carlos Teixeira, são pessoas aí que passam credibilidade, que têm uma reputação no mercado, então, né, os caras não têm por que entrar nisso para se sujar. Então, e o lançamento oficial da Safiel agora dia 28, estou muito feliz de acompanhar que a Safiel tem sido abraçada, tem sido vista, nesse momento acho que é vista como a grande esperança aí de uma mudança do Corinthians, né? Uma mudança administrativa, uma modernização do Corinthians, e com a participação do torcedor, que é mais importante, né? O grande patrimônio do Sport Clube Corinthians Paulista é a torcida, e esse projeto da Safiel engloba aí o torcedor, né? Traz o torcedor para dentro da administração do Corinthians. Quem quiser, quem puder participar, vai ter cota para todo mundo. Enfim, dia 28 aí o lançamento oficial, e a gente espera que esse modelo seja adotado de verdade. A gente não tem outra esperança, não tem outro projeto, né? Não tem uma outra ideia, né? Falava, SAF do Ronaldo, esquece. Olha a situação do André Sanches. Isso aí, o cara que defender isso tá louco, esquece. Esse projeto da Safiel é o melhor, é o único, tem que ser abraçado. Estou vendo muita gente importante abraçando, estou feliz, estou vendo a mídia corporativa repercutindo, isso é importante também. Vamos ver se dá certo. Mas é isso, o Corinthians tem vários problemas, muita gente pedindo a cabeça do Dorival Júnior agora, né?
Eu não, para mim não deveria nem ter vindo, acho um treinador fraquíssimo. Eh, mas também vejo muita gente: "Puta, mas tem a Copa do Brasil, Dorival é meio rabudo na Copa do Brasil", é isso, a gente a gente tem que contar com um lampejo de sorte, alguma, mandinga, né, cara, alguma coisa assim, superstição, porque, sei lá, vamos ver se em dezembro tiver com o time completo. Ontem, o trio, Garro, Yuri Alberto e Memphis, jogou um pouco, né, eh, mas ainda, pô, o Garro um ano terrível, eu falei sobre isso já, o Rodrigo Garro um ano aí, eh em que ele não conseguiu participar muito por lesão, né, tá bem complicado. O Yuri Alberto também, ficou parado, 2 vezes, né, e aí tá voltando. O Memphis Depay veio, do jogo da data FIFA, né, jogou com a Holanda e tal também, muita gente criticando o Memphis Depay que estava rindo no banco e tal, enquanto o Corinthians perdia ali de 1-0, enfim, eu acho que junta tudo, meu, a gente nem sabe, esses caras estão recebendo em dia? Pelo jeito não estão, né, tem a situação do José Martinez, aí diz que teve um problema com visto, né, para voltar, não quis deixar a família para trás, eu não sei, é difícil. Se esses caras não estão recebendo em dia, eu já falei isso aí, jogador que não recebe em dia não corre, esquece. Talvez seja esse o problema, né, mas enfim, o Dorival Júnior não dá para, mesmo tem gente que fala: "Ah, o Dorival não pôde jogar com o time completo, não dá para culpar tanto ele", não é uma mentira, mas ao mesmo tempo também, porra, ele como é que ele escala Hugo no meio de campo, né, tendo, sei lá, o André no banco. Como é que ele escala, o Maicon como capitão, o jogador parece que é o principal jogador do time o tempo inteiro, né. Será que na base não tem um meia, não tem um jogador criativo ou um outro jogador que dá para puxar ali, para tentar fazer a armação ou pelo menos ajudar o Breno Bidon, sei lá, tem que ser criativo, né. Até gostei que o Dorival nos últimos jogos, passou a utilizar mais jogadores da base, mas tem que usar mais ainda. Não é possível. O Hugo não tem como entrar, não tem como jogar mais com a camisa do Corinthians, não deveria nunca ter vindo para o Corinthians, jogador desse nível, e muito menos, ser titular. Não tem uma explicação plausível. O Dorival Júnior está perdido, tem a multa rescisória para receber também, está numa posição financeira muito confortável, se tiver que sair do Corinthians, vai sair com certeza, sem lamentar muito, né, vai pôr muito dinheiro no bolso. O Corinthians, é isso, né, acho que é isso, o Corinthians realmente, eh, uma uma partida lamentável ontem à noite, a gente fica chateado. Tô tentando buscar aqui, a tabela do Brasileirão, para falar um pouquinho, cadê? Corinthians em 12º agora, né, 33 pontos, 33 pontos, em 28 jogos, uma situação, o primeiro na zona de rebaixamento é o Vitória com 25, né, Vitória que joga hoje o Bavi, né, o clássico lá contra o Bahia, e acho que tá meio definido, viu, te falar a verdade, o rebaixamento aí, Vitória, Fortaleza, Juventude, Sport, vou me surpreender muito se não forem esses times aí rebaixados, realmente campanhas muito ruins aí. É isso, né, muito time ruim, e aí mesmo o Corinthians tendo essa campanha, de altos e baixos, né, oscilando muito, tá com 33 pontos, tá numa posição, até que confortável, muito mais confortável do que a posição que o Corinthians se encontrava nesse mesmo período nos últimos 2 anos, né, 23, 24, o Corinthians realmente passou muito sufoco. Próximo jogo do Corinthians em casa, sábado, né, às 18h30 contra o Atlético Mineiro, e tem que vencer, né, e vai ter que correr, e eu tenho certeza que vai ser cobrado esse time do Corinthians aí, jogando em casa no sábado contra o Atlético Mineiro. E, bom, vamos ver. O Atlético Mineiro que empatou ontem com o Cruzeiro, né? Vamos ver como é que esse time vai se comportar, se o Dorival vai se segurar no cargo e o que vem pela frente aí, fora de campo para o Corinthians, porque a situação tá preta. Beleza? Tamo junto, vai Corinthians e eu volto no pós-jogo, com o Atlético Mineiro. Valeu, vai Corinthians!